A paz do Senhor. Você crê no impossível? Eu quero ler aqui em Gênesis capítulo 18, verso 12 ao 14, que diz assim: Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Nesta pergunta que o Senhor fez a Sara, constatamos que ele permite que o homem exerça o seu livre-arbítrio para crer ou não crer, embora espere de cada um de nós uma resposta de fé. Sendo assim, não tenhamos dúvida, respondamos ao Senhor: Deus, para ti não há nada demasiadamente difícil. Para ti tudo é possível. O homem pode fazer o possível, somente o possível está ao alcance do homem. O impossível somente Deus pode fazer. O possível é apenas crer. Portanto, façamos o possível, ou seja, façamos a nossa parte. E o impossível, deixemos com o Senhor, pois operando Deus, quem impedirá? Isaías 43:13. Para o Senhor nada é difícil. Aqui vemos Sara riu em face da rejeição da antiga promessa de ela ser mãe. Sara riu não da capacidade de Deus em cumprir a promessa, e sim da sua própria incapacidade de gerar um filho. Nunca devemos duvidar do que Deus é capaz de fazer em prol da nossa vida. Sara achava muito difícil ela se tornar mãe, uma vez que já tinha ultrapassado a condição física para a concepção. Entretanto, a resposta de Deus: haveria coisa difícil ao Senhor? Transpunha o problema para a sua esfera do poder miraculoso. Em Mateus capítulo 9, versículo 28 e 29, Jesus fez uma pergunta parecida aos 2 cegos que o seguiram, pedindo compaixão. Credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou, e então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito conforme a vossa fé. Nós precisamos dar ao Senhor a mesma resposta de fé daqueles homens. Sim, Senhor, eu creio que tu podes realizar este milagre. O Senhor desejava somente uma resposta afirmativa da parte de Sara. E é o que Ele deseja de mim, Ele deseja de você. Muitas das vezes nós duvidamos, colocamos a nossa fé, a nossa dúvida em primeiro lugar. E isso nos impede muitas das vezes de receber aquilo que Deus tem, aquela promessa que Deus te fez, às vezes não está chegando porque a tua dúvida está sendo maior do que a sua fé. Devemos crer na promessa de Deus. Em outra ocasião, quando Maria achou difícil o cumprimento da promessa, a resposta angelical foi a seguinte: porque para Deus nada é impossível. Está registrado em Lucas capítulo 1 e o verso 37. Paulo disse em Tito capítulo 1, verso 2, que Deus não pode mentir. Então, se Deus te prometeu, se Deus fez uma promessa para você, não se preocupe, porque no tempo de Deus vai se cumprir, porque Deus não pode mentir. O escritor da carta aos Hebreus foi mais enfático ainda ao afirmar que é impossível que Deus minta. Em Hebreus capítulo 6, verso 18. Portanto, mesmo que as circunstâncias sejam mais desfavoráveis ou adversas, creia sempre que para Deus tudo é possível. Mesmo que pareça impossível para você, mas para Deus
o impossível é possível, porque Ele trabalha com o impossível. O possível é para mim e é para você. Não espere que Deus vai fazer o possível, porque o possível tem que você fazer. Você precisa agir no possível, você precisa fazer. Deus, Ele vai agir, Ele vai fazer na hora certa, agir no momento certo, quando o impossível tiver que acontecer. É Ele que vai agir no impossível. Então, não tenha dúvida da promessa, não tenha dúvida quando Deus falar com você. Apenas creia, apenas receba isso e responda ao Senhor como a Sara deveria ter feito, respondido a resposta afirmativa. Porém, somos falhos por sermos seres humanos, somos fracos, falhos. Mas, com essa palavra eu quero deixar para você aqui, não duvide daquilo que Deus tem para a sua vida. Sara, mesmo na idade dela já avançada, o esposo dela, Abraão, já também numa idade avançada, Deus abriu a madre dela e lhe concedeu aquilo que o coração dela mais desejava, que era ter um filho. E Deus deu para ela o filho da promessa. Então, se Deus lhe fez uma promessa, creia, insista, persista, continue batendo na porta e Deus vai te honrar. Eu concluo dizendo: Deus é maior do que todos os nossos problemas. Não existe problema que Ele não possa resolver. Ele pode resolver toda e qualquer situação, por mais difícil que seja. Por mais difícil que seja, Deus resolve. Para Ele não existe problema que Ele não possa resolver. Então creia, permaneça firme, busque ao Senhor, ore, consagre a sua vida. Não desista, mesmo que pareça que o mundo vai desmoronar. Creia que Deus está contigo. É Ele quem te ajuda, é Ele quem te sustenta, Ele é tua rocha, teu rochedo, teu escudo. Creia, permaneça firme. Deus abençoe você. Continue firme, pois breve Jesus virá. Sobre as nuvens Ele virá. E o seu povo, a sua igreja, Ele levará consigo. Permaneça firme e fiel na caminhada. Amém.